o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você perguntou durante o intervalo algo? Se uma criança de 4 ou 5 anos, seja qual for o caso, se é que foi isso mesmo? Se rejeitaram o Senhor? Não rejeitaram, são jovens demais para entender aquilo. Mas estávamos falando de pessoas que têm dificuldade com homossexualidade e estão pensando que eles têm isso desde que podem se lembrar. E você outra vez mencionou um homem no último programa que disse que, desde que podia se lembrar, lembra de desejar ou ter essa inclinação dentro dele para outros homens ou meninos, assim como os 2 outros indivíduos que conversei falaram a mesma coisa, que tinham esse desejo, essa inclinação desde que podem se lembrar. Mas aprendemos de Romanos capítulo 1, como Lauren mencionou muito bem, que isso vem. O homossexualismo ou qualquer outro pecado é o resultado de uma rejeição à verdade. Mas para aquela pessoa que diz, eu tenho isso desde que posso me lembrar, não é uma rejeição à verdade, nesse caso. Mas olha, nós temos só um instante, porque não é só a homossexualidade, mas se você pudesse entrar na mente de todo ser humano, voltando para a época que eram crianças, tinham inclinações para, sim, pode ser violência, assassinato, pode ser roubo, mentindo, trapaceando, seja o que for. O pecado está no coração do homem, desde que ele nasceu. Não começa com a rejeição a Deus. O que está no coração do homem vem para a superfície como resultado dessa rejeição contínua ou parcial. Se encontramos pecado em nossos corações hoje como cristão, esse mesmo princípio entra em jogo. Se Deus criou uma maneira pela qual podemos vencer o pecado, livres do domínio do pecado, e rejeitamos, o princípio é que o pecado vai ter domínio sobre nós, e isso sobre toda a raça humana. É verdade, e é diferente, como falamos aqui, e concordo de coração com o Bob. Não é assim, Deus estralou os dedos e eu estou nervoso com você, chateado com você. Quando nós encontramos essas coisas em nossas vidas como secundárias, depois de vermos as leis espirituais estabelecidas como são aqui, por que a sociedade acaba como está? Porque rejeitaram a Deus. Mas em nível espiritual existem inclinações em todos nós e Deus já tem a solução. Romanos 8,3 diz que ele condenou o pecado na carne. Enviando Cristo, ele conquistou isso. Então, nossa função como ser humano, em primeiro lugar, é reconhecer a existência de Deus, em segundo lugar, reconhecer seu plano de redenção, em terceiro lugar, tomar posse desse plano de redenção e toda inclinação que venha aparecer em nós, mesmo sendo diferente, podem ser vencidas pela graça de Deus através da fé em Cristo e na cruz. Por isso as crianças têm que aprender sobre o Senhor. Isso aí. Então, se não vemos, lembra que Romanos 1 fala de um mundo gentio que rejeitou a criação e a consciência e a ira orgai de Deus, então cria essa espiral decrescente onde o pecado tem domínio sobre eles e esse pecado vem à superfície. Então, é mais um problema da sociedade, como vemos em Romanos 8,1, do que individual. Mas acaba trazendo uma verdade que leis espirituais estão em efeito. Quando você rejeita a verdade, você vai ser dominado pelo pecado. Vamos ler o texto, pois acho que ele mostra isso muito bem. Versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade. Explicando versículo 19. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A criação e o Criador é a primeira coisa que o Espírito Santo diz que é óbvio. A criação precisa de um Criador. Pode continuar. Para que eles fiquem inexcusáveis.
A criação nos fala do poder infinito de Deus e o seu poder sobre tudo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, espera aí, não quer dizer que o conheciam como salvação, mas sabiam que Deus existia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O homem não pode entender a Deus na área da salvação sem entender Deus na área da criação. Nem lhe deram graças, se negando a honrá-lo, agradecendo a ele por todos os seus dons. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Apresenta a única direção que o homem caído pode seguir, considerando que rejeitou a Deus. E o seu coração insensato se obscureceu. Aí você vê que o problema começa. Viu aonde começa a rejeição? Fala da rejeição da luz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, jogando fora toda a sabedoria que não vem de Deus, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Apresenta o pecado dos séculos, não só falando dos ímpios de antigamente, mas também dos cristãos de hoje. Em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Proclama a degeneração do homem, que é o oposto da evolução, ou seja, o homem não está melhorando, mas piorando. E se você olhar para o versículo 23, essa é a evidência da idolatria. O homem vai adorar algo e escolher. O que é idolatria? A idolatria, da forma simples, é o homem criando uma imagem que ele adora. E todas as sociedades que rejeitaram a Deus têm isso. É adorar qualquer coisa ou colocar qualquer coisa à frente de Deus. João disse, filhinhos, se afastem de ídolos. Ele não estava falando de imagens que nos prostramos diante delas. É qualquer coisa contra a palavra de Deus. Mas nos dias de Paulo, como vemos aqui, os homens criavam imagens. E essa imagem ou era de animal, ou era de um homem, ou uma combinação de um homem e uma outra imagem. Você está coberto de razão em relação à idolatria que cobre tudo isso. A idolatria pode vir em forma de esportes, podemos até dizer isso, mas a religião é uma das maiores idolatrias do mundo inteiro. Então, creio que vemos uma figura de idolatria na medida que continua essa espiral decrescente. Então, leia o 24. Pelo que também Deus os entregou. E gostaria de dizer isso também. Deus os entregou, abandonou. Como resultado desse fluir decrescente e a rejeição a Deus, ele os entrega à concupiscência do seu coração e à imundícia. Não permissivamente, mas judicialmente Deus os entrega. E essa é a ira orgai de Deus contra o pecado, para desonrarem o seu corpo entre si. Fala de todo tipo de imoralidade. E repito, isso fala especificamente do pecado sexual, pois acontece no corpo, fornicação. Vimos isso nos anos 60. Vimos aflorar nos anos 60 e 70, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Voltando para o versículo 23, que fala da impureza e imoralidade, como você acabou de mencionar. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Fala do homem que adorou mais a criatura de suas próprias mãos, acabando adorando algo menor do que a si mesmo. E devo adicionar que essa adoração também é direcionada a homens, a si mesmo, não é mesmo? Certo, que é bendito eternamente. Amém. A tradução devia ser bem-aventurado, falando de quem abençoa, que nesse caso é o Senhor. Olha a segunda vez. Pelo que Deus os abandonou. Viu aí? Há uma lei espiritual em efeito. Deus está abandonando a paixões infames. O Senhor remove sua proteção e dá a eles acesso total aos seus desejos, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Resumindo, lesbianismo. E semelhantemente também os varões. Homossexualidade, deixando o uso natural da mulher. Fala do ato sexual que é feito entre o homem e a mulher. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Uma sensualidade agressiva. Varão com varão, cometendo torpeza. Especifica sua direção, que é a perversão total.
recebendo em si mesmo a recompensa que vinha ao seu erro. Se refere à pena sobre quem comete o erro. Eu gostaria de mencionar 4 coisas, irmão Swagger, que o Espírito Santo nos mostra sobre a homossexualidade. No versículo 26, ele diz que é uma paixão infame. No versículo 26, diz que é contrário à natureza, o uso natural. Em terceiro lugar, no versículo 27, ele repete que não é natural. Varão com varão, fazendo o que não é natural. E em quarto lugar, a recompensa dos seus erros e o sentimento perverso. Então vemos paixões infames, ao que não é natural e um sentimento perverso, como descrição de atitudes homossexuais. E por isso acreditamos que homossexualidade é algo errado. A Bíblia declara assim, versículo 28, e, como eles não importaram de ter o conhecimento de Deus, fala da raça humana testando Deus, com o propósito de aprovar ou desaprovar a ele. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso. Luz rejeitada é luz removida, para fazerem coisas que não convêm, que não são aceitas. E isso nos dá uma descrição bíblica do homossexualismo. E olhando no versículo 29, estando cheios, o que isso quer dizer é que o ser humano fica tão dominado pelo pecado que o pecado de todas as formas, toda a inclinação no homem começa a vir à superfície e nada pode deter, pois o pecado vai dominar e se expressar, e os homens se entregam e são totalmente cheios do pecado. Mas para fechar hoje, eu posso mencionar algo? Seja qual for o nível aqui, o indivíduo pode buscar a Deus. E é o que eu quero dizer. Jesus é a única resposta, e ele pagou um preço terrível na cruz do Calvário para que não ficássemos presos nas trevas. Seja o que for, não só homossexualismo não, mas qualquer pecado, ele veio para libertar o cativo, senhoras e senhores. Muito obrigado por estar conosco, oramos para ter falado algo que vá te ajudar. Sei que falamos, pois veio da palavra de Deus. Amamos a todos vocês, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada pelo apoio à rede Sun Life de televisão. Muitos de vocês